Oi galera do YouTube, estou aqui de novo para ver mais um momento lindo com vocês diante do Pai Misericordioso. E hoje eu começo esse vídeo com um texto que está lá no livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: Então ele orou a Jeová: Ó Jeová, não era essa a minha preocupação quando eu estava na minha terra, e por isso que eu tentei fugir para Tarsis na primeira vez, pois sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor leal, e que fica muito triste com a calamidade. O que eu entendo dessa passagem aqui do livro de Jonas é o seguinte, que ao mesmo tempo que ele ora ao poderoso Deus, ele também tenta justificar o porquê de não ter acatado a ordem do Deus de primeira. Porque ele sabia que o Senhor era misericordioso, compassivo, cheio de amor leal que dura para sempre. Ele pensou, eu vou lá em Nínive pregar para aquele povo, anunciar a eles do pecado que eles estão cometendo, apontar para eles o pecado que eles estão cometendo, que o Senhor não está agradando daquilo, mas no final o Senhor faz o quê? O Senhor pega as suas ovelhas no colo, o Senhor traz de volta para o bando as desgarradas, o Senhor cuida das feridas, o Senhor alimenta as magras. A prova de que o Senhor é esse amor todo é nós estarmos aqui até hoje, porque diante de todos os pecados que cometemos, Ele nos preserva aqui vivos, cheio de força todos os dias, né? Esse é o Deus maravilhoso, esse é o Deus poderoso e compassivo que o Jonas narra naquela oração ali. E como eu já havia falado para vocês que eu ia trazer as letras de rap que eu recebi ainda no grande e assustador deserto, e eu já trouxe algumas, ainda está faltando 3 para concluir essa primeira parte desse projeto maravilhoso que o Senhor me confiou, colocou no meu coração para mim fazer, você entendeu? Passar aqui as mensagens que Ele tem me entregado e também mostrar para vocês como Ele me transformou e através do meu viver, do meu cotidiano, dar testemunho dEle na minha vida e para que vocês que ainda não creem, não acreditam, tomem a decisão e comecem a caminhar com o Pai para ser feliz todos os dias diante de qualquer adversidade. E essa letra de hoje diz o seguinte: imagina no início Deus sentado no seu trono e Jesus à sua direita desde a fundação do mundo, olhando para o vazio do universo absoluto, imaginando criar a vida nesse lugar seleto. Então Deus criou a terra, era vazia e deserta, e havia escuridão sobre as águas profundas, e a força ativa de Deus movia sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Então Deus começou a separar a luz de toda escuridão, criou dia, criou noite e toda vastidão, também criou terra seca e toda vegetação, criou estrelas e aves e todo tipo de peixes, homens para dominar sobre os animais terrestres, homem e mulher dominavam todo o jardim, porque desobedeceram, nossa vida teve fim. A desobediência do homem entristeceu todo o céu. Quem não se lembra que pela inveja Caim matou Abel? No meio dos pecadores tinha um homem de pé que condenou a terra inteira por causa da sua fé, porque ouviu a voz de Deus e construiu a arca, e pela sua fé muitas vidas foram salvas, e pelo arco-íris Deus fez um novo pacto, de não destruir mais a terra por causa do homem e seus pecados, até surgir na terra o profeta Abraão, que da sua descendência Deus ia fazer uma grande nação, e na terra do Egito o povo foi escravizado, espancado e humilhado até ser libertado. E hoje, toda vez que eu me olho no espelho, imagino aquele povo atravessando o Mar Vermelho, atravessando a terra seca, caminhando com seus próprios pés, mas a morte ainda reinava de Adão até Moisés. O pecado deixou de reinar depois que surgiu a lei, que começou a separar os pecadores dos filhos do rei. Eu queria estar no Monte Sinai naquele grande momento, quando Moisés recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Quem é esse Deus que eu não entendo? Quem é esse Deus que eu não compreendo? Quem é esse Deus maravilhoso? É o nosso Deus, dono do mundo todo. Quem é esse Deus? Com Ele eu só aprendo. Quem é esse Deus? Com Ele eu estou crescendo. Quem é esse Deus todo-poderoso? É o Senhor Jeová, dono do mundo todo. E no deserto Deus tinha um grande plano para aquela nação, por causa da promessa feita ao teu servo Abraão. E em pleno deserto Deus não cometeu engano, e o povo rebelde vagou por 40 anos. Moisés viu a terra prometida do outro lado do Jordão, e estava se cumprindo a promessa feita a Abraão, de dar descendência dele a terra prometida, de dar descanso àquele povo para viver as suas vidas. Ali começava a grande saga daquele povo, porque eles tinham ao seu lado o grande Deus que é poderoso. O povo atravessou o Jordão para tomar posse da terra, mas antes de tomar posse teve que lutar muitas guerras, e venceram muitas guerras aquele povo hebreu, porque eles tinham ao seu lado a poderosa mão de Deus, mas não venciam por ser uma nação forte. Os inimigos eram derrotados porque o salário do pecado é a morte. Seus inimigos eram maiores, mas viviam no pecado. Assim, todas as guerras eles eram derrotados.
Mas como Deus jurou, Moisés não entrou na terra, Josué intercedia pelo povo para vencer em todas as guerras. E como Deus prometeu, sua palavra nunca falha. Deus é o Todo-Poderoso e ajunta onde não espalha. Quem é esse Deus que eu não entendo? Quem é esse Deus que eu não compreendo? Quem é esse Deus maravilhoso? É o nosso Deus, dono do mundo todo. Quem é esse Deus? Com ele eu só aprendo. Quem é esse Deus? Com ele eu estou crescendo. Quem é esse Deus todo-poderoso? É o Senhor Jeová, dono do mundo todo. E no correr da história, Deus ungiu seus escolhidos, um grande número de profetas e também alguns discípulos. Mas a palavra de Deus sempre teve um monte de inimigos, porque o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Abraão, Moisés, Arão, todos foram testemunha da grande perseguição. Josué, Samuel, Elias, Eliseu, Esdras, Neemias, Esté, Jó, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Osé, Joel, Amós e Abadias, Jonas, Miqueias, Naum e Abacuque, Sofonias, Ageu e Zacarias. E sem esquecer do profeta Malaquias. Essas são a parte dos profetas perseguidos. Ainda teve Jesus Cristo e também os seus discípulos. E para começar o assunto, vamos falar de Jesus, sacrifício do novo pacto que foi feito na cruz, e também foram perseguidos todos os seus apóstolos por causa das boas novas, a qual fizeram voto. Estou falando de Simão Pedro, André, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe e também Bartolomeu, também Simão, Canaanita, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Afeu e também Tadeu. E não posso esquecer daquele que causou tamanha dor, falou de Judas Iscariotes, verdadeiro traidor. Mas os apóstolos ainda pregavam porque Deus dava uma benção. Por causa da boas novas, apresenjaram o discípulo Estevão. E ajoelhando, ele clamou com uma voz forte: perdoe meus assassinos, e adormeceu na morte. O poder de Deus é grande e eu posso provar isso. Quem não se lembra que o perseguidor se tornou perseguido. Quem não se lembra de Paulo que perseguia os cristãos. Depois do encontro com Cristo, pregou em toda a nação a promessa que Deus deixou para nós aqui na terra, da salvação dos pecadores e da vida eterna. E depois de ouvir tudo, a conclusão é essa: temos o verdadeiro Deus, os mandamentos obedeça, a palavra está aí e os milagres nunca somem. Temer o verdadeiro Deus é toda obrigação do homem. Vamos amar o verdadeiro Deus, porque ele é aquele que amou tanto o mundo que mandou o Filho dele. Quem é esse Deus que eu não entendo? Quem é esse Deus que eu não compreendo? Quem é esse Deus maravilhoso? É o nosso Deus, dono do mundo todo. Quem é esse Deus? Com ele eu só aprendo. Quem é esse Deus? Com ele eu estou crescendo. Quem é esse Deus todo-poderoso? É o Senhor Jeová, dono do mundo todo. Se você ainda não acredita no tamanho do Senhor, vou contar um pouco da minha história de como Ele me transformou. Eu vivia no pecado, bem distante do amor, seduzido pelo mundo e distante do Senhor. Nascido no interior, cresci junto com meus pais, recebi toda a educação, talvez até um pouco mais, para fazer o que é certo e ter uma vida justa, mas na estrada da vida me perdi em algumas curvas. Por causa dos desejos da carne e da minha ignorância, por causa do dinheiro e da minha ganância. A relação com a minha mãe não foi nada fácil, a cada nova discussão, mais um novo fracasso. E para piorar, ainda me apaixonei. Depois do fim desse namoro foi que eu me transformei naquilo que eu não imaginava, naquilo que eu não queria, naquilo que entristecia minha mãe todos os dias. Aí conheci o crime, a consequência foi a droga. Aí vem a parte triste de toda a minha história. Eu me senti sozinho, vi meus amigos se afastar, porque em mim ninguém queria confiar. Talvez era por causa da minha dependência, porque já me enxergavam como uma má influência. E sem perceber, o tempo foi passando, da família e dos amigos fui me distanciando, mas sozinho nesse mundo a gente nunca tá. O inimigo mandou outra família para me adotar. E fui bem recebido no meio da confusão. Em pouco tempo eu já entregava o mundo da prostituição. E cada dia no erro eu estava me afundando. E num triste dia eu me peguei roubando. E no mundo do pecado, eu fui campeão da tríplice no carnaval de 2017, contraí até uma sífilis. Mas Deus tinha um plano para mim no meio da vastidão. E meu encontro com Deus foi dentro da prisão. Foi onde conheci a verdade, vi o grande brilho da luz. E hoje tudo o que eu faço é em nome de Jesus. É Ele quem me dá força, foi quem me estendeu a mão. E é no nome dele que busco o meu perdão. Porque eu me perdi no meio da sociedade. E foi lá na prisão que conheci toda a verdade. A palavra do Senhor transformou a minha vida. Me fez ficar de pé e curou minhas feridas. Esse é o grande Deus que acabou com o meu medo. Foi em nome de Jesus que eu acordei de um pesadelo. Aí você tem dúvida? Eu não. Quem é esse Deus que eu não entendo? Quem é esse Deus que eu não compreendo? Quem é esse Deus maravilhoso? É o nosso Deus, dono do mundo todo. Quem é esse Deus? Com ele eu só aprendo. Quem é esse Deus? Com ele eu estou crescendo. Quem é esse Deus todo-poderoso? É o Senhor Jeová, dono do mundo todo.
Esse é o Deus que Jonas fala nele. Esse é o Deus pelo qual Jonas falou: ah, nem vou lá anunciar a palavra para aquele povo, não, porque eu sei que no fim o Pai eterno, misericordioso, vai cuidar daquele povo, ele vai ter misericórdia do povo. Realmente, Deus teve misericórdia de mim, Deus tem misericórdia, tem tido misericórdia de muitos na história, né? E quem é esse Deus que eu não entendo? Quem é esse Deus que eu não compreendo? É o simples fato de que quem consegue amar seres tão maus, né? Quem consegue amar diante de tanta maldade, né? Porque Deus cria o ser humano, essa obra espetacular da mão do Pai, e mesmo assim Deus ama o ser humano diante de toda obra maligna, de toda obra horrorosa que o ser humano tem praticado, né? Então quem é esse Deus? Mas com ele eu estou crescendo, né? Crescendo e muito, graças a Deus. E essa aí é mais uma parte de tudo que ele tem me entregado, né? Estou passando aqui para vocês hoje parte desse trabalho e espero estar com vocês sempre. Espero ter todo o apoio de vocês aí, porque eu estou muito feliz nisso, eu estou muito contente nisso que eu estou fazendo, você entendeu? E essa caminhada com Deus é espetacular, é surreal, extraordinária. E conto com vocês, mas acima de tudo tenho contado com o Pai, com a misericórdia dele, com a sabedoria que vem dele, que o Espírito Santo dele vem habitar em mim. Mais uma vez deixo bem claro que eu não me tornei um santo, não. Assim como Salomão fala lá em 1 Reis, acho que capítulo 8, versículo 46, quando ele ora diante da obra que ele fez do templo, né, e do seu palácio, tem uma parte que ele fala lá em Reis 8, capítulo 46, que ele fala que quando os homens pecarem, pois não há homem que nunca peque. Lá em Eclesiastes também tem, no capítulo 7, versículo 20, né, todo homem é pecador, não há homem nessa terra que nunca peque, que sempre faça o que é certo. Eu sou um desses, mas eu busco todos os dias fazer aquilo que o Senhor tem me ensinado e me mandado, para passar para vocês da melhor forma, com a maior transparência, tudo que o Senhor tem me entregado. E, mais uma vez, deixa o like aí, vamos junto nessa missão e que vocês busquem o Pai, que vocês dêem oportunidade para Deus e que vocês venham viver isso que eu estou vivendo, vivenciar o que eu estou vivendo, venham enxergar o mundo como hoje eu estou enxergando, venham ouvir como hoje eu estou ouvindo. Tudo isso graças a Deus poderoso, digno de toda honra e toda glória. Aleluias, aleluias, sejam dados ao Pai. Amo todos vocês e Jesus também. Amém.